E quando nós ouvimos falar de Jó, a gente imagina que Jó ele só foi rico financeiramente. A gente imagina que Jó só foi próspero devido ao relato, o único relato que o escritor dá, que é no versículo 3, falando da sua riqueza, da sua prosperidade terrena. Mas Jó ele era muito mais do que isso que nós imaginamos, ou que nós já ouvimos falar concernente às pregações ouvidas. Porque ele inicia narrando, igreja, que Jó era um homem que vivia ali em Ur dos Caldeus, aproximadamente ali na redondeza onde Abraão também morou ou viveu, no período da qual Jesus tirou ele, Deus tirou ele da idolatria. Então percebemos que ele começa a narrar as características daquele homem, que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e outra, se desviava do mal. Então, quando ele começa a falar dos pontos de prosperidade, de riqueza dele, ele não inicia falando dos pontos de riquezas materiais, mas de riquezas espirituais, riquezas concernentes ao caráter, à integridade do servo de Deus. Porque a maior riqueza que o homem tem não é os seus bens materiais, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu estado ou sua posição social, mas é a sua integridade, o seu caráter, a sua família, aqueles que estão em sua volta. Isso é uma riqueza intangível, isso é uma riqueza impalpável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É tanto que para poder começar a chegar à riqueza terrena, no versículo 2 ainda fala dos filhos, porque os nossos filhos são uma riqueza muito grande, uma dádiva de Deus para a nossa vida. Aleluia. Precisamos reconhecer primeiro que Deus ele é grande na nossa vida e nos aprecia de forma tão maravilhosa, a qual aos nossos olhos nós achamos simples, nos proporcionando a nossa família, o bem-estar, a saúde, a paz, o trabalho, ao ponto da gente entender que as coisas superficiais e materiais, o escritor só vai falar no versículo 3, que todos nós já conhecemos muito bem. E ele diz: e esse homem, irmãos, possuía muitos bens, como? O seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era tanto muitíssimo os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a riqueza, a grandeza, a prosperidade daquele homem era invejável